A minha introdução vai levar em consideração a fala de Dr. Giovanni, a fala de Dr. Ivan e a fala de doutora Marília. Eu, ao introduzir, quero primeiro deixar claro que, Dr. Ivan, em 62, quando Três Marias foi inaugurada e a CEMIG passou a operar, ela o fez, pelo menos até setembro, na vigência da legislação anterior. Se hoje está tendo uma questão estrutural entre as operadoras, geradoras e governo federal, política nacional de energia, e isso está acontecendo, isso se deu a partir de setembro de 2012. Mas de 1962 até setembro de 2012, a CEMIG cresceu patrimonialmente, cresceu merecidamente, porque trabalhou, fez por onde justificar o seu crescimento. As ações da CEMIG foram colocadas na Bolsa de Valores e lá elas conseguiram ter uma valorização enorme, conseguiu captar acionistas, capital de terceiros, e ainda bem que foi assim, é desejável que seja assim. Isso é bom para o povo mineiro, para o povo brasileiro, né? A CEMIG opera sistemas hoje, inclusive, como a Light do Rio de Janeiro. A CEMIG opera sistemas fora do Brasil. A CEMIG opera outros sistemas em outros estados brasileiros. Eu quero dizer que a CEMIG tirou das águas do São Francisco a potência, a riqueza e o patrimônio que ela hoje detém em nome do povo mineiro. E agora que é uma hora de dificuldade, essa dificuldade não pode ser transferida para nós de maneira brusca e repentina com as simulações que o Dr. Giovanni nos apresenta. Dr. Giovanni, com sua qualificação técnica, com sua competência, faz simulações ali onde ele cruza, de um lado, as menores afluência, as menores contribuições, né, com uma defluência para 200, traça um cenário que nós temos que admitir que é possível e que, se ele se instalar tal qual foi ali simulado, ele é uma situação que leva, por exemplo, o perímetro irrigado dos japoneses, que gera centenas de empregos em Pirapora, de uma mão de obra feminina, de uma mão de obra de baixa qualificação, há um completo abandono e há uma completa situação de pânico social e econômico em Pirapora. A nossa indústria de tecido, a Cedro, que não é a exemplo das nossas siderurgias em Pirapora, que são elétricos intensivos, grandes consumidores de energia, a Cedro é grande consumidora de água. E a Cedro é um maior empregador de Pirapora. A captação que atende lá, a Cedro também já está lá com os seus problemas e nós tendo que fazer adaptações, eles também procurando depender menos do rio e aumentando a independência através de poço artesiano para manter o nível de emprego e atividade econômica. Mas alia-se a isso que todos os documentos que eu tenho, e eu acredito nos documentos públicos, e devemos acreditar nos documentos públicos. Aqui eu tenho um documento do Ministério da Integração Nacional que reconhece que Pirapora é um dos municípios brasileiros que é monitorizado diariamente sobre sua situação. Então, nós que somos monitorizados, segundo o documento do Ministério da Integração Nacional, diariamente, não posso ser apresentado como prefeito de maneira brusca, repentina, a um quadro como esse que me é apresentado aqui. Eu, como prefeito, não posso aceitar, não posso admitir que eu seja apresentado numa situação, conforme o senhor mesmo colocou, e vem se formando ao longo do tempo, e que de repente me é colocado como uma situação extremamente grave, e é grave, sem ter tido a nós uma preparação, sem ter a nós um plano B, um plano C e situações alternativas para suportar isso que vem pela frente.
No caso específico de Pirapora, ali na ponta está o vice-prefeito Esmeraldo, presidente do Serviço Nosso Autônomo de Água e de Esgoto, em que todos esses documentos que estão aqui, assinados ao longo dos anos, pactuado com quem de direito, que a nossa captação de água se dá por gravidade, e por ser de gravidade, ela exige uma vazão mínima de 250 metros cúbicos. Se baixar para 249, nós não captamos água. Nosso sistema de captação hoje está no limite. A água está exatamente na altura possível de captar, Luizinho, a água por gravidade. Faltará água nas casas. O nosso hospital é hospital regional. Os partos são feitos aqui, partos de risco, o CTI adulto, o CTI neonatal que vamos inaugurar semana que vem, a hemodiálise, que requer um uso intensivo de água para osmose reversa. Esses pacientes que fazem diariamente hemodiálise, para onde eu vou com eles? Sem água. Não há jeito de fazer a diálise, a hemodiálise, sem água. Ela é essencial, é tão essencial quanto os equipamentos. Aí eu estou dizendo então, e quero dizer ao mesmo tempo, eu quero agradecer a essa senhora aqui do meu lado, doutora Marília, autoridade mineira e nacional na área de recursos hídricos, pessoa também de grande sensibilidade, que ouviu os clamores que eu fiz na reunião lá em Brasília, quando estava a ANA, quando estava o Operador Nacional do Sistema, CHESF, o CODEVASF e os outros órgãos federais envolvidos para tentar pacificar até o relacionamento entre o governador Geraldo Alckmin e o governador do Rio de Janeiro, que sequer se queriam falar a respeito daquela possível transposição de água. Eu fiquei pacientemente no meu cantinho, esperando que essa briga de cachorro grande fosse encaminhada e resolvida, para que a voz do pequeno, do interior, pudesse ser dita. E eu tive essa oportunidade. E tive a oportunidade de dizer, mas tive também a oportunidade de ser ouvido. Porque é muito ruim a gente ter a oportunidade de falar, mas ficar igual São João Batista, pregando no deserto. Não, não foi no deserto que eu tive a oportunidade de dizer. Foi em ouvidos bons da doutora Marília, que se movimentou com a CEMIG, com a Secretaria de Recursos Hídricos, e compreendeu que nós não vamos aceitar. Nós lutaremos até o fim para que essa vazão, doutor, que o senhor preconiza como necessária 200, ela só descerá a 200 se eu for afogado junto com ela. Porque se descer para 200, eu estou tirando água da hemodiálise de Pirapora, eu estou tirando água do hospital de Pirapora, que é o único da região que faz cirurgia, partos, cesáreas, CTI neonatal. Eu estarei tirando água da indústria e emprego, salário, comida da boca dos trabalhadores de Pirapora. Eu estarei tirando uma série de situações que eu não posso responder por elas. Então, eu tenho que propor também uma alternativa. Eu não sou birrento. Eu não sou uma pessoa do contra. Eu não sou uma pessoa que só sabe dizer o que está errado. Eu tenho a solução para o problema. Só que a solução é a seguinte: para nós convivermos com uma vazão de 200 e darmos nossa contrapartida para o sistema como um todo, nossa captação tem que mudar de gravidade para bombeamento. E o município vai fazer sua contrapartida. Qual é? Eu não vou repassar os custos do bombeamento para a tarifa de água para a população. Vou assumir no orçamento do município os custos do bombeamento. Mas a implantação do bombeamento, eu não tenho recursos para fazê-lo. O primeiro projeto que foi apresentado à CEMIG
que foi apresentado à ANA, que foi apresentado lá em Brasília, é um projeto em definitivo no valor de 1.200.000. Aí o pessoal me disse: o senhor não pode aproveitar da situação de emergência e querer tomar de nós um dinheiro para uma solução que tem que ser emergencial. É discutível essa afirmativa, mas vamos aceitá-la para não polemizar. Então nós fizemos um plano C, um plano de adaptação de um bombeamento mais precário, que resolva o nosso problema de conviver com a vazão de 200 metros cúbicos, até que, na esperança em Deus, de que em outubro e novembro volte à normalidade do período da chuva. Então, se houver solidariedade, se houver sensibilidade por parte da CEMIG e do Operador Nacional do Sistema, a Secretaria Nacional de Defesa Civil já reconheceu nossa situação de emergência. Estamos amparados na forma da lei. Nós podemos executar isso em 60 dias e nós podemos concordar com essa redução para 200 metros e dar a nossa cota partida. Mas, se eu for levado junto com o povo de Pirapora ao extremo de ficar abandonado e amíngua, literalmente amíngua no sentido de falta de água, eu ajuizarei a ação na Justiça Federal para discutir, poderei perder, poderei vencer, de que dentro do multiuso da água, o uso da água para fins de abastecimento humano se prevalece sobre todos os outros. E quero que seja mantida a vazão de Três Marias em 250. Aí a autoridade que será coagida será o Operador Nacional do Sistema e será a CEMIG. O Operador Nacional do Sistema, doutor Giovanni, inclusive mandou autorização para a CEMIG para que baixasse a vazão para 200 metros, certo? Essa outra página aqui, ó. Em 27 de fevereiro, item 6, dado que a manutenção desse patamar de afluência por um período prolongado pode levar ao esvaziamento total do reservatório de Três Marias, com a consequência perda do controle hidráulico, o ONS propõe também que sejam estudadas as medidas e tomadas as providências necessárias que viabilizem a defluência para 200 metros cúbicos. Foi essa decisão que o ONS tomou e reconsiderou na reunião em que teve presente, inclusive, o engenheiro Janeir sanitário, que ali está, pelo SAAI, junto aos órgãos federais. Então, eu quero concluir dizendo, nós temos um problema, nós queremos, e somos parte, nós não queremos, mas somos parte desse problema. Nós podemos e queremos ser parte da solução, dizendo ao ONS, dizendo à CEMIG, dizendo ao governo de Minas Gerais. Para sermos parte da solução, nós precisamos de ser auxiliados, ajudados, amparados, socorridos. Aí o que o município vai fazer? Eu vou assumir os custos de operação sem repassá-los ao consumidor. No momento que já se pressiona a inflação com tarifas públicas e com várias outras questões, eu vou fazer essa parte. Mas, então eu estou dizendo que o plano C nosso está entregue nas mãos da doutora Marília. A doutora Marília o encaminhou para o secretário de Recursos Hídricos, que o encaminhou para a CEMIG, e estamos nós, vereadores que representam o povo de Pirapora, o executivo, representado por mim e por Esmeraldo, que o Estado, que o ONS, que a ANA, que a Secretaria Nacional de Defesa Civil, nos atenda nessa reivindicação. Porque se isso não for feito, a tendência é que o que é pior pode ficar mais pior. E nossa intenção não é esta. A nossa intenção, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa disposição é pelo contrário, é somarmos esforços para que o senhor possa operar o sistema a 200 metros. Mas para isso é preciso haver um compartilhamento com o município de Pirapora, porque a situação nossa é diferente por uma razão muito simples. De Pirapora a Jusante,
Você tem contribuição do Rio das Velhas, você tem contribuição do Rio Urucuia, você tem contribuição do Rio Paracatu, do Rio Jequitaí. A chuva que cai em Belo Horizonte, ela é ótima para a bacia do São Francisco, mas não a Pirapora. Ela é ótima da Barra de Guacuí para baixo. A chuva que cai em Paracatu, ela é ótima para a bacia do São Francisco, mas a partir do lançamento do Paracatu. A de Urucuia, de Jequitaí é a mesma coisa, mas nós estamos a montante desses lançamentos. Então, nós precisamos dessa solução aqui, para que a gente possa, inclusive, sendo feita a solução do abastecimento humano, nós vamos, de uma maneira integrada com a iniciativa privada, resolver o problema do abastecimento industrial. Aí nós conseguimos viabilizar um povo, uma cidade, uma economia, uma história, uma sobrevivência de uma micro-região. E aqui está centrado, inclusive, os serviços médicos para isso. Então, se vai ser a Codevasf que pode ajudar, pelo governo federal do anterior, seja de onde for. Agora, se eu for deixado sozinho, junto com o povo de Pirapora, eu só cairei de pé. Lutarei até o último minuto.